Boa noite, meus irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus. Acho que a maioria da igreja estava ou ontem ou hoje de manhã, mas eu sigo a instrução do pastor Ronaldo. Sou Tiago, casado com a Cláudia, pai da Laura, natural de São José dos Campos, interior de São Paulo, e estou em Brasília desde 2010, quando retornei do campo missionário. Então, fui para Brasília. E lá, hoje, pastorei a Igreja Presbiteriana do Planalto. Mas continuo envolvido com o movimento missionário. Hoje, dentro de um grupo chamado Vocari, que tem trabalhado com despertamento de juventude para vocação missionária. E minha atuação dentro desse grupo do Vocari é de mentoria e de formação espiritual com a equipe. Hoje são 32 coordenações do Vocari, então eu trabalho com esse grupo. E dentro da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, faço parte da Assembleia da APMT. E continuo pela amizade, o mundo missionário é muito pequeno, né? Então continuo envolvido com esse mundo missionário. Bem, antes de orarmos, só recapitulando, ontem à noite nós passeamos um pouco, especificamente pelo tema dos povos e dos grupos não alcançados, e dentro do cartaz aí da conferência missionária estava lá os povos não alcançados ao nosso alcance, uma coisa assim, né? E nós vimos ontem, então, que dentro do nosso Brasil, dentro do nosso país, temos trabalho transcultural, trabalho missionário de alcance a esses povos, línguas, nações, culturas bem diferentes. Hoje pela manhã nós caminhamos um pouco em cima da pergunta o porquê nós devemos nos envolver com missão. E aí vimos que nós nos envolvemos porque isso faz parte do nosso DNA. A partir do momento que fomos salvos por Cristo, a partir do momento que fomos feitos povo dele, fomos convidados a entrar na missão que é de Deus. E que essa missão é muito mais abrangente do que muitas vezes nós imaginamos. Porque ela diz respeito à reconciliação de Deus, de todas as coisas com Ele mesmo, e o povo dele é chamado a participar desse ministério da reconciliação. Mas hoje eu queria falar, talvez, de um campo missionário. Ele não é transcultural para você, porque você conhece bem ele. Ou talvez não sei. Mas um campo de ação de Deus dentro do movimento missionário que precisa ser transformado e precisa ser quebrantado. E esse campo missionário é o seu coração e o meu coração, meu irmão. Nada vai acontecer, nenhuma resposta vai acontecer lá Romanos 10, a 2 Pedro, capítulo, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, 2 aos Coríntios capítulo 5, como nós vimos, nada vai mudar se o nosso coração não mudar. E para isso nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem falado esses dias, àquilo que Deus pode estar querendo falar contigo por meio das músicas, por meio dos testemunhos e por meio da palavra. Vamos orar mais uma vez, clamando a Deus para que nos abençoe. Pai Santo, clamamos para que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos conduza nesse tempo de leitura da palavra, de reflexão. E que o Senhor mova o nosso coração na medida em que o Senhor mesmo descortina diante dos nossos olhos a necessidade de anúncio do Evangelho, de entrarmos na missão do Senhor, e que o nosso coração esteja aberto a responder a esse convite. No nome de Cristo.
Amém. Bom, meus irmãos, nós vivemos num cenário onde o rosto da missão ele tem mudado. Por que eu digo isso? Hoje nós vamos a outros povos, mas os outros povos eles estão vindo em nossa direção. Tá? Isso é fato, isso é certo. Com essa crise mundial, né, em que nós temos, cada vez mais é maior o número de imigrantes e refugiados no nosso país. Se você não sabe, hoje nós temos mais de 100 nações representadas dentro do nosso país por meio de refugiados ou imigrantes, sendo que desses, certamente 27 se relacionam com países totalmente fechados ao Evangelho. E eles estão presentes aqui no nosso Brasil. É um trabalho transcultural, de língua, de cultura e de entrar nessas nações onde elas vieram a nós, e eu não estou querendo fazer aqui uma apologia, tudo que está acontecendo, dessa crise e dessa situação triste dos refugiados, mas é um fato. As nações vieram ao país que é um celeiro missionário. Tá? Segundo o CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, as solicitações de refúgio no Brasil, elas cresceram 127%. De 2010 até pelo menos 2016. Nós havíamos em 2010 recebido 966 pedidos de refúgio e no ano de 2016 nós tivemos 26.670 pedidos de refúgio. As nações mais representadas nesse pedido de refúgio são Síria, Angola, Colômbia, congoleses, libaneses. E eu me arrisco a dizer, sem saber de nada, que em 2017 pode ser que o número de venezuelanos tenha aumentado drasticamente dentro do nosso país, principalmente no norte, em Roraima, por onde eles estão chegando. Fora isso, a ONU tem, ela fala que mais de 56% da população mundial vive nos grandes centros urbanos. Se nós trouxermos isso para o Brasil, a coisa fica maior ainda. Porque, segundo o IBGE, a população brasileira hoje estima-se que cerca de 86% dela habita no centro urbano. Então, nós falamos de missão e ir a outros povos, a outros grupos, a outras etnias. Nós pensamos nesses lugares distantes, como vimos nos 8 segmentos, é verdade. Mas o fato é, o mundo está mudando. E 86% da população hoje brasileira vive nos centros urbanos. O IBGE está querendo mudar a maneira de estudar isso, a forma de ver. Pode ser que a partir de 2020 nós tenhamos uma queda disso daí, caindo para quase 72%, porque eles vão mudar alguns aferidores. Da mesma forma, nós continuamos com um número crescente de pessoas dentro das nossas cidades. Com isso, muitos profissionais se tornam missionários. Alguns não saem daqui para ir para campos distantes, alguns saem daqui para ir para outras cidades, para outros povos, para aglomerar de pessoas em grandes centros, para desenvolver ali, de certa forma, por meio de empresa, por meio de relações comerciais, conversas e relações que redundem na proclamação do Evangelho. Muitos têm feito isso. Alguns partem para esses locais distantes, em grandes centros, e por meio da empresa e por meio do ganho digno do trabalho, acabam mudando realidades, mas ainda assim trabalhando para a evangelização e para a proclamação do nome do nosso Senhor Jesus. Tem um colega que, anos atrás, fundou o que é hoje o maior banco de microcrédito para ações agropecuárias num país islâmico. Ele é europeu, trazendo o desafio e vendo a realidade, ele fundou esse banco de microcrédito. Tem um outro amigo, ele é um dos grandes numa multinacional,
na área de desenvolvimento de TI e tudo mais. E tempo atrás ele estava falando comigo, falou, cara, esse mundo corporativo é assustador, é um mundo cão. Eu estou doido para sair desse mundo. Só que ele, com 37 anos, chegou no lugar que poucos chegariam na idade dele. E aí eu sentei com ele e falei assim, meu camarada, deixa eu explicar para você, você não está entendendo. Você hoje está entre os mais ricos dos ricos. Nós vimos que esse é um dos segmentos não alcançados. Esse grupo está na cidade. Você acha que eu ou qualquer outro vai ter a possibilidade de chegar lá e falar do Evangelho? Não, você precisa ressignificar e entender o movimento de Deus na história para que você seja a voz de Deus no lugar onde a igreja não está chegando. Você se relaciona com essa realidade. Por que eu estou citando tudo isso? Porque realmente o mundo missionário, o rosto da missão tem mudado. E os povos minoritários, os 8 segmentos menos alcançados, talvez não esteja tão distante de mim e de você quanto imaginamos. E aí nós vemos também que com tudo isso, a missão se torna abrangente, com inúmeras possibilidades. Ela está presente em tudo que fazemos. Pela graça de Deus, a igreja deixou de ver, os cristãos deixaram de ver o trabalho só como um meio de ganhar um pão, mas veem nisso também a sua vocação, exercer a vocação missionária dentro do que faz. Excelente, isso é maravilhoso. Com tantas possibilidades, o que nos impede então de cumprir o papel que o Senhor tem para nós na caminhada missionária? Porque eu não sou mais efetivo e porque talvez a igreja evangélica brasileira não é mais efetiva na ação dela. Com todo esse cenário mudando. Eu quero olhar com vocês para a vida de Jonas hoje. E perceber que talvez o problema não esteja tanto no campo missionário, seja ele lá ou aqui. Mas talvez o problema esteja aqui dentro. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Jonas, no capítulo 4, no finalzinho do capítulo, do verso 6 ao verso 11. Jonas 4, de 6 a 11. Pode anotar aí, criançada. Jonas 4, 6 a 11. Diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que nem uma noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas chora, Jonas se ira, Jonas fica ensandecido, a ponto de pedir a morte, porque uma planta que lhe dava sombra, que nasceu num dia e morreu no outro, foi-se embora. Mas Jonas é incapaz de sentir pena, de sentir algo, e talvez a pena não seja a melhor palavra, mas de sentir-se compadecido dos habitantes de Nínive.
Jonas se importa com uma planta, na verdade se importa consigo mesmo, mas não se importa com 120 mil pessoas. Na verdade ele se importa. E o importar de Jonas é: eu quero que todo mundo morra. Não quero que ninguém viva. O melhor que acontece com esse povo é morrer. Meus irmãos, muitos de nós choram, se iram, ficam indignados por inúmeras agendas. Inúmeras. Mas não se importam com o destino de muitas pessoas desses 8 segmentos que nós vimos ontem. Não se importam com o destino dessas pessoas que aparecem na televisão, que estão fugindo de um país para o outro, até mesmo desses malfeitores de religiões que assassinam e que matam. Muitos se iram com muitas questões. Ah, mas se irá pela situação, ou se mover e se comover pela vida de alguém que hoje, aqui em Goiânia, está debaixo de uma marquise, tomando chuva, não consegue, não se move. E o que impedia Jonas de cumprir plenamente os propósitos de Deus na vida dele, ao meu ver, eram algumas barreiras pessoais, algumas barreiras erguidas no próprio coração dele. E o campo missionário para que Deus envie a Jonas, necessariamente não é Nínive, é o próprio coração de Jonas. Jonas precisava aprender algumas coisas nessa caminhada, mas é importante a gente ter em mente um contexto em que Jonas estava envolvido. Alguns de nós têm alguns paradigmas, preconceitos estabelecidos com o Jonas, né? Alguns falam lá do profeta fujão, do profeta rebelde, medroso, frouxo. Lá em São José dos Campos diriam que Jonas era um banana, né? Fugiu da raia, mas eu creio que não é bem assim. Jonas viveu num período muito conturbado da história. O período em que Jonas viveu era complicadíssimo. Depois da morte de Salomão, nós sabemos que o reino se divide. Reino do Norte, chamado Israel, formado por 10 tribos, das 12, e Judá, o Reino do Sul, formado por Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém. Essa cidade, essa dinastia, continuou reinando por mais 400 anos depois da morte de Salomão. Jonas, ele estava do outro lado, estava no Reino do Norte, durante o reinado de Jeroboão II. E durante o período em que Jeroboão estava reinando, a cidade, ela estava sofrendo constantes ataques da Assíria. Os gregos eram conhecidos pela filosofia, os fenícios pela navegação, os hebreus pelo monoteísmo ético, e os assírios, o que caracterizava os assírios? A crueldade. Os assírios guerreavam e torturavam os seus prisioneiros. Eram pessoas más, cruéis. E aí, durante o reinado de Jeroboão, a Assíria tenta invadir pelo menos 14 vezes Israel. E toda vez que isso acontecia com uma nação, por parte da Assíria, eles destruíam o templo, que era o centro da devoção, da identidade. Eles matavam o rei e toda a sua descendência. E quem mais? Eles matavam o profeta e a descendência do profeta, para que não houvesse mais profecia naquela cidade. Jonas era filho de quem? Vocês lembram? Jonas era filho de Amitai. Amitai era quem? Era o profeta. Quando Amitai passa, quem assume o lugar do profeta? Jonas. E de repente, o pequeno Jonas que cresceu ouvindo a frase: a Assíria está chegando, a Assíria está chegando, a Assíria está chegando. Agora Jonas, o profeta, Deus surge e fala assim: Jonas, é o seguinte, você como profeta, meu servo, minha atalaia, meu mensageiro, eu gostaria que você saísse daqui e que você fosse anunciar lá em Nínive, lá para os assírios, que se eles não se arrependerem, eu vou matar todo mundo.
Gente, o que Jonas faz, provavelmente é o que eu e você faríamos. O quê? Essa nação que vai querer matar todo mundo? Então quer dizer que se eu não pregar, Deus vai matar? Instinto de preservação. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou para Nínive de jeito nenhum. Eu vou pegar o navio para o outro lado. Porque se eu não pregar, Deus mata todo mundo e acaba o nosso problema. Ou seja, sejamos razoáveis. Jonas tinha bons motivos para não pregar em Nínive. Excelentes motivos para não pregar em Nínive. Sabe qual é o problema maior ainda? É que esses motivos não são suficientes diante de Deus e diante de uma ordem de Deus. Os nossos motivos de não obedecer a Deus no seu chamado de proclamação, sejam eles quais forem, não são suficientes. Nunca serão. E outra, nós sempre teremos bons motivos. Teremos bons motivos para não nos envolvermos com o trabalho missionário, para não nos envolvermos com essa realidade do novo rosto que a missão tem, para não nos envolvermos com o nosso vizinho, para não nos envolvermos com os refugiados, para não nos envolvermos com os moradores de rua. Nós sempre teremos bons motivos para não nos envolvermos. E nós temos a capacidade incrível de lançar mão de desculpas, de criar teologia para justificar a nossa caminhada de desobediência à palavra de Deus. E aí, para mim, Jonas, ele é um modelo, ele é um arquétipo de muitos de nós, pelo menos em duas realidades. A primeira delas é que Jonas nos representa, ao menos num ponto, que é o seguinte: ele nos representa na medida em que nós acreditamos que a nossa ideologia, que a nossa maneira de pensar, que a forma como nós estruturamos a verdade, são os fatores mais importantes na condução da minha vida e não aquilo que Deus já deixou revelado para mim, principalmente no caminho da proclamação. Eu acompanho, lá em Brasília, uma casa de detenção de menores, que fica dentro do complexo da Papuda. Por lado de cá ficam os grandes e por lado de cá ficam os menores, de 11 a 18 anos. Você já ouviu o ditado com certeza: bandido bom é bandido morto. Você não teve coragem de falar, eu falo. Bandido bom é bandido morto. É mesmo? É mesmo? Dentro de uma lógica nossa, vamos falar, pastor, é assim. Mas será que dentro da lógica de Deus é? Jonas nos representa à medida em que nós deixamos que as nossas ideologias, as nossas ideias, as nossas ações, elas definam a forma como eu devo olhar as pessoas e a forma como eu devo me relacionar com as pessoas no caminho da missão. Tem problema eu ter os meus pensamentos, as minhas reflexões? De jeito nenhum. Pelo contrário, que bom que você tem. O problema todo está quando a minha ideologia, a minha forma de pensar, ela vai contra uma orientação divina e ela conflita diretamente com a palavra de Deus. E a ordem para que eu e você participemos da missão de Deus, de proclamar o Evangelho e fazermos discípulos de todas as nações de forma intencional, ela é repetida no Novo Testamento diversas vezes. Jesus, antes de ser assunto aos céus, nas últimas palavras dele, ele diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho e seja minha testemunha. Anuncie. Os discípulos tinham várias desculpas. Eles tinham medo. E se não fosse Deus bater o pé assim, e mandar a perseguição, eles iam ficar trancados lá dentro de Jerusalém.
Falei isso, um pouquinho disso hoje de manhã. Tinham boas desculpas, boas desculpas. Na história da igreja, nós criamos, gente. Eu sou pastor de igreja. Não, primeiro nós temos que estruturar a nossa casa. Não, pastor, não vamos investir em missão ainda não. Afinal, a gente não comprou ainda aquilo que a gente queria comprar, nós não investimos no prédio como gostaríamos de investir. Não, pastor, não é bem assim. Vamos primeiro fortalecer aqui dentro, bem, está todo mundo bem estruturado, depois a gente pensa esse negócio de evangelizar, de sair, de proclamar. Enfim, meu irmão, a pergunta aqui é simples. Quais são as suas sinceras e verdadeiras desculpas e que te levam a não se envolver com a pregação do evangelho a toda criatura? Quais são? Quais são as boas e sinceras desculpas que você tem para não pregar para aquele teu parente chato? Aquele que você ora e fala assim: Senhor, que ele esteja contigo na glória, promove ele, né? Eu sei que ele é amado do Senhor, então, Senhor, né, que ele tenha mais tempo contigo na eternidade, leva logo. Quais são os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho em que você criou na tua cabeça a boa e sincera e verdadeira desculpa de não cumprir a missão de pregar o evangelho para isso? Quais são as boas e sinceras desculpas que a minha igreja criou para não pregar para esse bando de político que nós temos aí no nosso país, que nós gostaríamos que eles colocassem a sunga e fossem logo para o lugar que é quente, lá para o inferno? Quais são? Como Jonas, muitas vezes nós criamos. E a gente fala assim: Senhor, a melhor solução realmente é matar todo mundo, então eu vou pegar meu barco e vou para o outro lado. Mas essa não é a palavra de Deus, principalmente para Jonas. A segunda forma que Jonas nos representa, talvez, seja nesse movimento. Jonas carrega uma ferida na alma que atrapalha a ação de Deus e que o impede de ser efetivo com a causa do evangelho. Ele tem desculpa, mas Jonas revela que tem uma ferida na alma, no coração, que o impede de caminhar de fato na missão de Deus. Meus irmãos, eu creio que Jonas era um servo de Deus fiel. E eu creio que Jonas era extremamente corajoso. Se você falar para mim que Jonas era medroso, eu vou discordar completamente. Sabe por quê? Porque alguém que ouve a voz de Deus claramente, alguém que reconhece a voz de Deus e não tem dúvida que foi Deus quem falou, e alguém que decididamente, ouvindo a voz de Deus e sabendo que a voz dele pega o navio e foge, ele pode ser tudo. Mas acima de tudo, esse cabra é macho, é corajoso. Jonas foge de Deus porque a Assíria representa no coração dele uma ferida enorme. Eu prefiro evitar. Eu quero é fugir. E aí, no meio da viagem, vocês sabem, fugindo de Deus, uma tempestade vem sobre o barco, e aí as pessoas ficam apavoradas, e aí descobrem, Jonas se revela, fala assim: não, gente, é o seguinte, meu Deus mandou eu pregar na Síria, mas eu estou fugindo, e a tempestade aqui é por conta da ira dele. Então vocês façam o seguinte, me joguem no mar e tudo vai se acalmar. Jonas está disposto a morrer por 20 pessoas, mas ele não está disposto a enfrentar e pregar a salvação para Nínive. Olha que doideira. E eu creio que há muitas pessoas na nossa convivência,
em que nós carregamos as feridas no coração, históricas, marcas, falta de perdão, ódio, tristeza, angústia, em que nós não caminhamos em direção a ela com o Evangelho. Porque a gente deixa que essa marca seja maior do que a graça de Cristo. E aí, muitos, por conta dessa ferida na alma, decidem ficar quietinhos. E aí se fecha dentro da igreja, falando assim, não, quer saber, deixa eu tratar desse negócio aqui dentro. E aí a igreja vira um lugar de fazer bem para o coração, né? Vamos criar aquele bem-estar, tal. E vão ignorando a missão que Deus deu de proclamação. Desenvolvem relacionamentos doentios, famílias adoecidas, e por conta disso, igrejas adoecidas, e ficam fazendo esforços repetitivos na direção de ficarem bem consigo mesmos, mas não conseguem caminhar em direção de ficar bem com Deus e de cumprir a missão. E aí então, vocês sabem da história, Jonas é lançado ao mar, tem a oração na barriga do grande peixe, Jonas é vomitado na praia, e Jonas fala assim, Senhor, eu vou lá, eu vou pregar. O problema todo é, Jonas sai pregando, mas Jonas sai lambendo a ferida do coração. Para que Jonas pudesse pregar tranquilo, com calma, em paz, assim, nessa cidade de Nínive, ele levaria pelo menos cerca aí de 4, 5 dias. Mas não é isso que acontece. A história diz o quê? Que Jonas sai correndo, e ele sai pregando, e a mensagem que Jonas prega não é uma mensagem de graça, de misericórdia, não é nada disso. Ele sai correndo e falando assim, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele não fala de graça, não fala de nada. Alguns estudiosos do Antigo Testamento dizem ainda que ele pregou em aramaico para que os homens não compreendessem o que ele estava falando. Ele prega correndo uma mensagem que é de desgraça, em outra língua, para dificultar tudo. E o que acontece no final? No final, o povo olha e fala assim, bom, nós entendemos a mensagem e nós nos arrependemos. E aí um jejum é proclamado, o rei se prostra e toda a nação se curva diante de Deus. E aí Jonas fica extremamente decepcionado, porque para o Jonas Deus tinha que ter matado esse povo miserável. E Deus salvou. Há alguns dias eu estava conversando com um menino dentro dessa casa de detenção, com 13 anos de idade. E eu levei uma pessoa da igreja junto comigo. E esse menino tinha 2 palhaços tatuados no braço. Dentro da cadeia, dentro desses ambientes, tatuagem de palhaço no braço, se eu não me engano, significa que matou policial. E o pensamento das pessoas quando ouvem a história desse menino é, não tem jeito não. O melhor que Deus faz é passar a régua, fechar a conta e resolver essa situação. Assim como Jonas, muitos de nós olham para a atrocidade que a Síria fazia ou que muitas pessoas fazem, mas não conseguem ver no caos, na miséria, a manifestação gloriosa da graça de Deus. Jonas não conseguia. A ferida estava aberta.
E aí então Deus faz nascer a planta, o texto que nós lemos, que faz uma sombra na cabeça de Jonas. Ele fica feliz com isso, fica tranquilo. É a primeira e única vez que você vê o Jonas feliz no livro. E aí no outro dia a planta seca, morre. E aí Jonas faz o seguinte: Senhor, me mata de uma vez, porque o Senhor está me maltratando com o sol, agora o Senhor me maltratou de verdade, convertendo quem eu não queria que fosse convertido. Então quer dizer que esse rei que cometeu atrocidades vai ser meu vizinho no céu? Ah, Deus, eu não quero. Não, esse não. Meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: o propósito de Deus para os levitas foi cumprido. A nação se voltou a Deus. Deus não precisava, talvez, de Jonas, sabia? Quem, na verdade, precisava de Deus era Jonas. No reino de Deus, as coisas funcionam a partir de coração quebrantado. O propósito de Deus, ele continua se realizando na história. Vai continuar. Muitos povos vão ser alcançados. Muita gente que você não espera vai ser pelo Espírito Santo movida e vai se converter a Cristo. A pergunta é: você vai ficar embaixo da planta reclamando ou você vai fazer parte dessa história? A pergunta é: nós vamos ficar complicando e correndo e vivendo a vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou nós vamos viver a vida de forma que todos os nossos passos, as nossas ações, os nossos relacionamentos sejam intencionais na proclamação do Evangelho? Nós vamos continuar dificultando a pregação do Evangelho com a nossa vida? Ou nós vamos viver a vida de Cristo de forma que as pessoas que nos cercam vejam em nós a imagem de Cristo e se voltem a Ele e se convertam a Ele? Antes da gente começar o trabalho missionário, talvez tivesse que ter falado disso ontem à noite, né? Inverti tudo. Mas antes de começar esse negócio todo, nós precisamos estar atentos ao que Deus quer fazer com a gente, na medida em que Ele nos envia na missão dele. Então eu creio que fica um alerta. Fica um alerta da palavra. Deus é misericordioso. Deus tem um plano de reconciliação com todas as coisas. Deus nos chama à proclamação do Evangelho. Nós não respondemos porque nós não sabemos como e estamos orando. Falou: Senhor, então me mostre, como eu falei hoje de manhã, como eu entro nessa sua história. Ou porque, não, eu não vejo bem assim, Deus. Ou, Deus, o Senhor não viu o que ele ou o que ela fez em mim. Para esses não tem misericórdia. Creio que o grande convite de Deus é: vá. Vá sim. Proclame, fale. E na medida que você falar, Deus vai acertando as coisas, não com a pessoa, mas dentro do seu coração. E aí a gente deixa de olhar para o que Deus faz como peso. A gente olha para aquilo que Deus tem feito, com graça, com júbilo, com alegria. Porque Ele é o Senhor que realmente transforma a vida de muitos. Vamos orar. Pai Santo, nós iniciamos ontem falando do grande desafio que nos cerca. Nós também vimos hoje de manhã que o Senhor nos convida à missão porque isso faz parte
da nossa identidade em Cristo. Mas, olhando para Jonas, Pai, talvez o nosso não envolvimento, a forma como nós não nos importamos com as pessoas, nem aqui e nem em lugar nenhum, talvez seja porque o nosso coração precisa ser transformado ainda. Pai Santo, eu peço que a Tua palavra seja tão forte, tão clara em nós, que a nossa resposta ao Senhor seja sim, ainda que a gente não entenda muito o que o Senhor quer fazer. Peço também que o Senhor cure, Pai, as feridas do coração, da alma, afetivas, que nos impedem de olhar para muitos que nos cercam, como a possibilidade de manifestação da Tua graça e da Tua glória. E que o Senhor abra os nossos lábios, de forma que aquilo que anunciamos e que o Senhor desperte a nossa vida, de forma que aquilo que vivemos e como vivemos manifestando Cristo, alcance estes, Pai. E que seja claro, que seja perceptível, e que esses se voltem a Ti. E a maior recompensa é nossa, Pai, porque o Senhor está nos convidando a participar de algo precioso demais, que é aquilo que o Senhor tem feito em toda a história, reconciliando pessoas contigo. Guia-nos, Pai. É o que eu clamo a Ti no nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.